Considere três forças coplanares PQ e R, cujos módulos são, respectivamente, 3 newtons, 5 newtons e 7 newtons. Variando-se as direções desses vetores, que, contudo, continuam coplanares, a resultante de menor módulo que pode ser obtida tem módulo igual a... Vamos inicialmente escolher aleatoriamente duas dessas forças, no caso, 3 newtons e 5 newtons. Seja Fpq a intensidade da força resultante entre essas duas forças. Podemos afirmar que o mínimo da soma vetorial entre P e Q ocorrerá quando essas duas forças possuírem mesma direção e sentidos opostos. Nesse caso, a intensidade da resultante será 5 menos 3. O máximo da intensidade da força resultante entre P e Q ocorrerá quando ambas as forças possuírem mesma direção e mesmo sentido. Nesse caso, a resultante será 5 mais 3, 8 newtons. Então, se somarmos P e Q, teremos uma força cuja intensidade está no intervalo entre 2 newtons e 8 newtons. Ora, como a direção dos vetores é variável, então entendemos que a força resultante entre P e Q poderá ser igual a 7 newtons. E, sendo 7 newtons, então, a resultante das forças P e Q pode, ao ser somada com o vetor R, que também tem intensidade 7 newtons, gerar uma resultante nula, bastando, para isso, que Fpq e o vetor R tenham a mesma direção e sentidos opostos. Então, concluímos que a menor intensidade da resultante entre essas três forças pode ser igual a zero, já que a soma de duas delas pode eventualmente anular a terceira. Agora, observe que poderíamos ter resolvido o problema escolhendo outras duas forças, já que, ao somar vetores, a ordem da soma não interfere no resultado, ou seja, a propriedade é comutativa. Por exemplo, vamos imaginar que vamos calcular a resultante entre Q e R. Qual é o máximo de intensidade entre Q e R? 7 mais 5, 12 newtons. Qual é o mínimo de intensidade? 2 newtons. Então, Q e R pode, dependendo da direção entre os vetores, gerar uma resultante que varia no mínimo de 2 newtons a 12 newtons. Portanto, a soma de Q e R pode ser igual a 3 newtons. Logo, a soma de Q e R pode anular o vetor de 3 newtons. E, novamente, teremos como resposta que a menor intensidade da resultante entre as três forças é zero. Qual seria, então, a maior intensidade da resultante das três forças? Bem, a maior intensidade da resultante das três forças ocorrerá quando as três forças tiverem a mesma direção e o mesmo sentido. Portanto, 3 mais 7 mais 5 newtons, totalizando 15 newtons. Então, podemos afirmar que a resultante entre as três forças pode ser um valor qualquer entre 0 e 15 newtons. Considere duas forças, Fa e Fb, cujos módulos valem 3 newtons. Se Fa e Fb fazem, respectivamente, ângulos de 60 graus e 120 graus
com o eixo x. O ângulo é medido no sentido anti-horário em relação à orientação positiva do eixo x. Calcule o módulo de uma terceira força, Fc, e o ângulo que ela faz com o eixo x, também medido no sentido anti-horário em relação à orientação positiva do eixo x, supondo-se que Fc equilibre as outras duas forças. O termo equilibrar nos remete à soma das forças ser igual a zero. Ou seja, se três forças atuam sobre uma partícula de tal forma que a partícula está em equilíbrio, a soma vetorial destas forças é nula. Então queremos encontrar uma força Fc que, ao ser somada com a força Fa e Fb, torne esta soma nula. Bem, inicialmente vamos perceber que Fb e Fa formam entre si 60 graus, 120 menos 60. Agora, vamos somar Fb e Fa. Para somar Fb e Fa, basta posicionar a origem do vetor Fb na extremidade do vetor Fa. Então, com uma régua posicionada paralelamente ao vetor Fb, traçaremos um segmento de reta orientado, cuja origem está na extremidade de A e que possui comprimento igual a Fb. Aí está. Observe que o ângulo formado entre os vetores é 60 graus. A condição necessária e suficiente para que a soma de dois ou mais vetores seja nula é que a extremidade do último vetor a ser somado coincida com a origem do primeiro vetor posicionado. Então, necessariamente, o vetor Fc, que equilibra as forças Fa e Fb, deve ter origem na extremidade de Fb e extremidade na origem de Fa. Então, vamos posicionar esse vetor. Origem na extremidade de B, extremidade na origem de A. Observe que, pelo fato de Fa e Fb possuírem a mesma intensidade, no processo de soma, obtemos um vetor Fc perpendicular à direção horizontal, ou seja, plenamente vertical. Podemos observar, então, que ao somar esses três vetores de tal forma que esta soma é nula, obtemos um triângulo isósceles, formados pelo lado de 3 newtons Fa, 3 newtons Fb e um lado Fc. Observe que nesse triângulo isósceles, o ângulo formado entre Fa e Fb é de 120 graus, já que 120 mais 60 totalizariam 180 graus. Agora vamos utilizar a lei dos cossenos para determinar a intensidade de Fc. Lei dos cossenos. A dimensão de Fc ao quadrado é igual à dimensão de Fa ao quadrado mais a dimensão de Fb ao quadrado, menos 2 vezes Fa vezes Fb, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois lados, no caso, 120 graus. Fa é igual a 3, Fb também. Cosseno de 120 graus equivale a menos meio. Lembre-se que, se dois ângulos são suplementares, no caso 120
e 60 graus, ou seja, a soma é igual a 180 graus, o cosseno de um deles, cosseno de 120, é igual a menos cosseno de 60. Cosseno de 60 é igual a meio. Portanto, cosseno de 120 menos meio. Então, temos 2, simplificando com 2, menos 3 vezes menos 3, mais 3 ao quadrado. Logo, FC ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, FC ao quadrado é 3 vezes 3 ao quadrado. Então, a raiz quadrada será raiz de 3 vezes 3 ao quadrado. Logo, FC será igual a 3 raiz de 3 newtons. Agora, vamos definir o ângulo formado entre a direção e sentido de FC em relação à orientação positiva do eixo X. Observe que o ângulo formado entre FC e o eixo X no sentido anti-horário será de 270 graus. Portanto, FC forma 270 graus com o eixo X, e sua intensidade é 3 raiz de 3 newtons. Dessa forma, FC somado a FA e FB se anulam. Considere duas forças, FA e FB, cujos módulos valem 3 newtons. Se FA e FB fazem, respectivamente, ângulos de 60 graus e 120 graus com o eixo X, o ângulo é medido no sentido anti-horário em relação à orientação positiva do eixo X. Calcule o módulo de uma terceira força, FC, e o ângulo que ela faz com o eixo X, também medido no sentido anti-horário, em relação à orientação positiva do eixo X, supondo-se que FC equilibre as outras duas forças. O termo equilibrar nos remete à soma das forças ser igual a zero. Ou seja, se 3 forças atuam sobre uma partícula de tal forma que a partícula está em equilíbrio, a soma vetorial destas forças é nula. Então queremos encontrar uma força FC que, ao ser somada com a força FA e FB, torne esta soma nula. Bem, inicialmente vamos perceber que FB e FA formam entre si 60 graus, 120 menos 60. Agora, vamos somar FB e FA. Para somar FB e FA, basta posicionar a origem do vetor FB na extremidade do vetor FA. Então, com uma régua posicionada paralelamente ao vetor FB, traçaremos um segmento de reta orientado, cuja origem está na extremidade de A e que possui comprimento igual a FB. Aí está. Observe que o ângulo formado entre os vetores é 60 graus. A condição necessária e suficiente para que a soma de 2 ou mais vetores seja nula é que a extremidade do último vetor a ser somado coincida com a origem do primeiro vetor posicionado. Então, necessariamente, o vetor FC, que equilibra as forças FA e FB, deve ter origem na extremidade de FB e extremidade na origem de FA. Então, vamos posicionar esse vetor. Origem na extremidade de B,
extremidade na origem de A. Observe que pelo fato de FA e FB possuírem a mesma intensidade, no processo de soma, obtemos um vetor FC perpendicular à direção horizontal, ou seja, plenamente vertical. Podemos observar, então, que ao somar esses três vetores de tal forma que essa soma é nula, obtemos um triângulo isósceles, formados pelo lado de 3 newtons FA, 3 newtons FB e um lado FC. Observe que nesse triângulo isósceles, o ângulo formado entre FA e FB é de 120 graus, já que 120 mais 60 totalizariam 180 graus. Agora vamos utilizar a lei dos cossenos para determinar a intensidade de FC. Lei dos cossenos. A dimensão de FC ao quadrado é igual à dimensão de FA ao quadrado mais a dimensão de FB ao quadrado, menos 2 vezes FA vezes FB, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois lados, no caso, 120 graus. FA é igual a 3, FB também. Cosseno de 120 graus equivale a menos meio. Lembre-se que, se dois ângulos são suplementares, no caso 120 e 60 graus, ou seja, a soma é igual a 180 graus, o cosseno de um deles, cosseno de 120, é igual a menos cosseno de 60. Cosseno de 60 é igual a meio. Portanto, cosseno de 120 menos meio. Então temos 2, simplificando com 2, menos 3 vezes menos 3, mais 3 ao quadrado. Logo, FC ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Então, FC ao quadrado é 3 vezes 3 ao quadrado. Então, a raiz quadrada será raiz de 3 vezes 3 ao quadrado. Logo, FC será igual a 3 raiz de 3 newtons. Agora, vamos definir o ângulo formado entre a direção e sentido de FC em relação à orientação positiva do eixo X. Observe que o ângulo formado entre FC e o eixo X no sentido anti-horário será de 270 graus. Portanto, FC forma 270 graus com o eixo X e sua intensidade é 3 raiz de 3 newtons. Dessa forma, FC somado a FA e FB se anulam. Considere um sistema cartesiano triorgonal x, y e z com versores i, j e k. Uma força constante é expressa por F igual a 3i mais 4j mais 12k no sistema internacional. Qual é o módulo desta força? Vamos então desenhar a força em relação ao sistema triorgonal. Sabemos que ela possui 3 versores i, portanto, 3 versores na direção do eixo x no sentido crescente de x. 1, 2, 3. 4 versores j, portanto,
4 unidades na direção do eixo y e no sentido do eixo y. 1, 2, 3, 4. E 12 versores K, portanto, 12 unidades na direção do eixo Z no sentido crescente de Z. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, a partir do extremo do último versor do eixo X, vamos traçar um segmento de reta paralelo à direção do eixo Y. Faremos o mesmo em relação ao eixo X. A partir da extremidade do último versor, que define a direção Y, vamos traçar um segmento de reta paralelo ao eixo X. Agora, a partir do ponto de intersecção entre esses dois segmentos de reta, vamos traçar um segmento de reta paralelo ao eixo Z. E a partir da extremidade do último versor que define a direção do eixo Z, vamos traçar um segmento de reta paralelo ao plano XY. O vetor F, então, tem origem na origem do sistema triorgonal e extremidade na intersecção do segmento de reta paralelo ao plano XY e o segmento de reta paralelo ao eixo Z. Então, aí está. Este é o vetor dado no texto. Agora, vamos determinar seu módulo. Os versores 3i e 4j formam no plano XY um triângulo retângulo de catetos 3 newtons e 4 newtons. Logo, a hipotenusa FIJ será dada pelo teorema de Pitágoras. FIJ ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, FIJ igual a 5 newtons. Observe que FJ é a soma das componentes na direção do eixo X e na direção do eixo Y. Agora, observamos que 5 newtons no plano XY e 12 newtons na direção paralela ao eixo Z são os catetos de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é o módulo da força F. Então, o módulo da força F ao quadrado é dado por 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Ou seja, o módulo da força F será raiz de 169, 13 newtons. Alternativa correta B. Podemos agora fazer um pequeno resumo de como se obter o módulo da força F a partir dessa expressão. Suponha que F é dada pela seguinte expressão: A vezes versor I mais B vezes versor J mais C vezes versor K. A, B, C podem ser valores positivos ou negativos. Então, o processo para se calcular o módulo da força F é dada pela seguinte expressão: o módulo de F ao quadrado é igual ao valor de A ao quadrado mais o valor de B ao quadrado mais o valor de C ao quadrado. Observe, F ao quadrado, no caso do exercício, é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado. A raiz quadrada deste valor é a raiz quadrada de 169, ou seja, 13 newtons. Uma partícula está submetida à ação de 3 forças constantes, F1, F2 e F3, com módulos e orientações representados na figura. São dados seno de 37 e cosseno de 53 igual a 0,6.
cosseno de 37, seno de 53 igual a 0,8. Determine o módulo da força resultante entre F1, F2 e F3 e a orientação da força resultante. Vamos obter as componentes do vetor F1 na direção do eixo x e na direção do eixo y. Com uma régua paralela à direção do eixo y, traçamos um segmento de reta, partindo da extremidade do vetor F1 que intercepta o eixo x. A componente horizontal de F1 tem origem em F1 e extremidade no ponto em que o segmento de reta interceptou o eixo x. Aí está. Vamos obter agora a componente vertical de F1. Posicionamos uma régua paralela ao eixo x e, a partir da extremidade de F1, traçamos um segmento de reta que intercepta o eixo y. A componente vertical de F1 tem origem na origem de F1 e extremidade no ponto em que o segmento de reta traçado interceptou o eixo y. Então, observamos que F1y e F1x formam um retângulo ABCD. Observe que o módulo de F1y é o comprimento AD, que é igual ao comprimento BC. O módulo de F1x é igual ao comprimento DC, que é igual ao comprimento AB. F1 é a diagonal deste retângulo. Então temos um retângulo formado por dois triângulos retângulos. O triângulo ABD e o triângulo retângulo DCB. Vamos determinar o módulo de F1x a partir do triângulo retângulo DBC. Nesse caso, o módulo de F1x é o cateto adjacente ao ângulo de 37 graus. Portanto, o cateto adjacente é a hipotenusa F1 vezes o cosseno de 37. F1x hipotenusa vezes cosseno de 37. Então, F1x será hipotenusa 20 newtons vezes cosseno de 37, fornecido 0,8, 16 newtons. Observe que, se utilizarmos o triângulo retângulo ADB, o módulo de F1x passa a ser o comprimento do cateto oposto ao ângulo de 53 graus. E, nesse caso, F1x seria F1 vezes seno de 53. Mas sendo 53 e 37 graus complementares, o seno de 53 é igual ao cosseno de 37. Portanto, como já esperávamos, F1x possuirá 16 newtons. Agora, a partir do triângulo DBC, vamos determinar o módulo de F1y, que é igual ao comprimento do cateto BC oposto ao ângulo de 37 graus. Ora-se. Então, F1y é igual à hipotenusa vezes seno de 37. 20 vezes 0,6, 12 newtons. Vamos agora escrever F1 em função dos versores na direção x e na direção y. F1, então, possui 16 unidades versoriais na direção x, no sentido positivo de x, portanto, mais 16 versor x. F1 possui 12 unidades versoriais na direção y, no sentido positivo de y, portanto, mais 12y. Entendemos, então, que F1 é a soma vetorial de 16 newtons na direção horizontal, da esquerda para a direita,
mais 12 newtons na direção vertical, de baixo para cima. Agora vamos escrever os vetores F2 e F3 também na forma versorial. Observe que não há necessidade de decompô-los, já que F2 é plenamente horizontal e F3 plenamente vertical. Então, quem é F2 em termos versoriais? F2 será menos 8x, ou seja, possui 8 unidades de força, Newton, na direção do eixo x no sentido negativo do eixo x. E não possui nenhuma unidade versorial na direção do eixo y, portanto mais 0y. O vetor F3, por sua vez, não possui nenhuma unidade versorial na direção do eixo x, 0x. E, no entanto, possui 6 unidades versoriais na direção do eixo y no sentido negativo de y, portanto, menos 6y. Agora podemos somar os vetores com auxílio das formas versoriais. A força resultante, então, é obtida somando-se algebricamente os versores na direção x e y. Então, força resultante será 16x mais menos 8x mais 0x, totalizando mais 8x. Mais 12y mais 0y mais menos 6y. 12 menos 6, 6. Então, o vetor força resultante, originado pela soma de F1, F2 e F3, possui 8 unidades versoriais na direção do eixo x no sentido crescente de x e 6 unidades versoriais na direção do eixo y no sentido crescente de y. Qual é o módulo, então, do vetor FR? Ora, o vetor FR é a hipotenusa de um triângulo retângulo de cateto horizontal 8 newtons e cateto vertical 6 newtons. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Logo, raiz quadrada de 100, 10 newtons. Esse é o módulo da força resultante. Agora, vamos representar a força resultante no plano cartesiano. Então, temos que FR é igual a mais 8x mais 6y. Portanto, 8 unidades versoriais no sentido crescente de x e 6 unidades versoriais no sentido crescente de y. Com uma régua, obtemos a intersecção dos versores na direção x e y. Então, o vetor FR tem origem na origem dos versores posicionados e extremidade no local em que se interceptam os dois segmentos de reta traçados. Aí está. Essa é a representação vetorial de FR. Nesta representação, temos a inclinação do vetor FR em relação à direção vertical e à direção horizontal. Um ponto material está submetido exclusivamente à ação de 3 forças coplanares de módulos. F1 igual a 5 newtons, F2 igual a 4 raiz de 3 newtons e F3 igual a 10 newtons, como mostra a figura. Determine o módulo da força resultante na partícula, ou seja, some os vetores F1 e F2 e F3. Muito bem. Primeira coisa a ser feita é lembrar que é possível decompor os vetores na direção vertical, representada pelo eixo y, e a direção horizontal. Observe que os vetores F1 e F2 já estão
contidos nessas duas direções. F1 é plenamente vertical e F2 plenamente horizontal. No entanto, F3 forma com a direção horizontal 30 graus e com a direção vertical 60 graus. É este vetor que vamos decompor. Então, com o auxílio de uma régua colocada na extremidade do vetor F3, vamos traçar um segmento de reta que intersecta o eixo Y. Agora, um segmento de reta a partir da extremidade do vetor F3, que é perpendicular à direção horizontal e intersecta o eixo X. Então, observamos que o vetor F3 possui uma componente F3y vertical dirigida para baixo e uma componente F3x horizontal apontando para a direita. O vetor F3, então, é a hipotenusa do triângulo retângulo formado pelas componentes F3y e F3x. Vamos determinar, então, o valor dessas componentes. Lembre-se que temos aqui ângulos alternos e internos. 30 graus, no caso. F3x, então, é adjacente ao ângulo de 30 graus. Ou, se você preferir, F3x é oposto ao ângulo de 60 graus. Então, F3x é a hipotenusa F3 vezes cosseno de 30. Ou, se preferir, F3x é a hipotenusa F3 vezes seno de 60. Ora, mas F3 é igual a 10. Então, F3x será 10 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30 nós sabemos pelo texto ser igual a raiz de 3 sobre 2. 10 vezes raiz de 3 sobre 2, teremos 5 raiz de 3 newtons. 10 por 2, 5. Agora vamos calcular o módulo de F3y. F3y é a hipotenusa vezes seno de 30, ou, se você preferir, F3y é a hipotenusa vezes cosseno de 60, já que é adjacente a 60 graus. F3y, então, será 10 vezes seno de 30. De acordo com o texto, seno de 30 é igual a meio. 10 vezes meio é igual a 5 newtons. Agora, vamos escrever esses vetores na forma versorial. O vetor F1 é plenamente vertical, portanto, 0 na direção horizontal. E possui 5 newtons na direção vertical, portanto, 5 unidades versoriais no sentido crescente do eixo Y. Então, F1, 0 na direção horizontal, mais 5 unidades na direção vertical. O vetor F2 é plenamente horizontal, portanto, possui 4 raiz de 3 newtons na direção horizontal e no sentido do eixo X, portanto, mais 4 raiz de 3 unidades versoriais X. E nenhuma unidade versorial na direção Y, 0y. Já o vetor F3 possui 5 raiz de 3 unidades versoriais na direção X e no sentido positivo de X, e 5 unidades versoriais Y na direção de Y, porém no sentido oposto ao eixo Y, portanto, menos 5y. Agora vamos somar esses vetores. A soma dos vetores é o vetor resultante. 0x mais 4 raiz de 3x mais 5 raiz de 3x totalizam 9 raiz de 3x.
5y mais 0y menos 5y, 0y. Portanto, a força resultante da ação dessas três forças será 9 raiz de 3 unidades versoriais na direção do x, sentido crescente de x, mais 0 na direção vertical. Portanto, o vetor FR é plenamente horizontal. O seu módulo é dado pela seguinte expressão: FR ao quadrado, módulo de FR ao quadrado é igual a 9 raiz de 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Portanto, o módulo de FR será 9 raiz de 3 newtons. Portanto, a resultante das forças, 9 raiz de 3 newtons.